Isso, por favor. Ok. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Esperamos não ter aí mais do que uma hora de trabalho aqui pela frente. Esperamos essa primeira hora aí para termos uma adesão mínima e agora seguimos com o número de pessoas. Se não estou errado, estamos com 17 ou 18 associados ao vivo no momento, mas como a gente está gravando a conversa, depois a gente vai compartilhar com todos. Queria agradecer nesses primeiros aí, acho que 10 meses mais ou menos de trabalho meu aqui como à frente da diretoria da Belta. Agradecer forte o trabalho de sempre da Mariglã, da Desirê e da Rebeca, que estão sempre aí firmes com a gente, ajudando a segurar o dia a dia da Belta como empresa, vamos dizer assim, né? Assim como talvez um contato um pouco mais próximo comigo do resto do pessoal da diretoria, que é a Maura, a Neila e o Bacelar, e do nosso fiel escudeiro, o doutor Marcelo, principalmente nos tempos que passamos aí recentes e tal, né? Então, agradeço o suporte de vocês esse tempo todo, assim como a presença de quem tá com a gente aqui hoje. Eu confesso para vocês que durante esses primeiros 10 meses trabalhando aqui, já consegui identificar muito o que é o compromisso à frente da associação, né? Cada vez mais a gente dá valor a quem esteve à frente da associação durante todos esses 30 anos, né? Mais recente é a Maura, mas todas as outras pessoas a gente não pode deixar de lembrar e agradecer onde a gente chegou até hoje. E cada vez mais a gente tem visto, hoje cedo mesmo, eu e a Maura iniciamos o dia, junto com a Mariglã também, numa reunião da FELCA, né, com a Federação de todas as associações do mundo, o respeito que o mercado brasileiro de intercâmbio ganhou durante todos esses anos aí. Então, é cada vez mais importante a gente estar abraçado e compartilhar com vocês o que tem sido feito, assim como abrir as portas para as ideias que todos vocês têm, tá? O trabalho, de fato, é incansável por parte da Belta. Eu mesmo, enquanto só associado durante muito tempo, não entendia muito o porquê de prestar conta desse evento, daquilo, desses detalhes e tudo. Hoje em dia eu vejo a importância disso. E repito, é a consistência desse trabalho de todo esse tempo e dessas pessoas aí, talvez principalmente no papel da Mariglã aí no dia a dia da associação, que tem ajudado a dar toda essa força para a Belta mundo afora, tá bom? Nós vamos cobrir hoje 4 pontos, se a Desirê puder passar já aqui para nós, em linhas gerais. Primeiro é uma prestação, né, de contas do ano de 2021, não só de uma passada rápida da questão financeira, assim como as atividades que foram desenvolvidas no ano de 2021. Eu assumi a diretoria na metade do ano de 2021, então talvez a gente vai ter uma parte apresentada pela Neila, na diretoria financeira, e também eu vou repassar a parte do relatório. A Maura, que esteve à frente durante a primeira metade do ano, se quiser pode compartilhar também algum comentário. Depois a gente passa para apresentar um resumo do plano de trabalho que está em andamento para esse ano de 2022, assim como o orçamento. A gente vai, como o terceiro ponto, né, de discussão, apresentar algumas pequenas alterações que a gente sugeriu para o Estatuto da Belta, para deixar ele cada vez mais, né, atualizado, essa realidade hoje em dia cada vez mais virtual do nosso mundo e tal, e mais objetivo também. E no final das contas, como sempre, né, a gente vai estar aberto a quem quiser levantar a mão aí, puxar algum assunto diferente e tal, dar sugestões de repente que a gente não tenha pontuado até agora aqui com vocês. De qualquer maneira, esse material todo que vai ser apresentado já foi compartilhado com todos vocês, até em mais detalhes, isso por e-mail. A gente vai tentou trazer esses detalhes todos para essa conversa de agora de maneira um pouco mais objetiva para não demorar tanto a conversa aqui com vocês, tá bom? Acho que podemos prosseguir aqui. Desirê, por favor. Então, a primeira parte é a aprovação das contas e do relatório de atividades relativos ao exercício de 2021. Nós começamos com os números, já é isso, Desirê? Isso mesmo. Eu vou passar a palavra para a Neila, que como ela assumiu a diretoria financeira em meados do ano passado, né, nessa nova gestão, ela vai trazer algumas palavras para vocês. Neila, por favor.
Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, sou a Neila. Eu, por muito tempo, eu fiquei, né, na parte de relações institucionais. E o ano passado, assim como o Alex assumiu um novo desafio, vim para o financeiro, que, por sinal, né, foi um ano, apesar de todas as dificuldades do nosso mercado, a associação, ela se manteve positiva, claro que com excelente trabalho, né, que Mariglan aí coordena, junto a Desirê e junto com a Rebeca, aí, com certeza conseguiu, né, minimizar aí ao máximo de custos, mas o resultado foi positivo. A gente, no ano passado, né, teve, quer dizer, acho que no ano retrasado, teve aquela iniciativa de ter uma diminuição em alguns custos, né, de custo fixo do endereço, né, que tinha um escritório, a diminuição da associação, né, do valor da mensalidade para os associados, e a gente conseguiu manter isso em 2021, e a previsão é que até o final desse ano, com a ótima notícia, né, de que a gente vai manter também esse custo diferenciado, apesar da recuperação estar vindo aí, a gente sabe que qualquer ajuda, né, para todas as agências é de grande importância, então a gente vai manter. Isso tudo se deu por conta de boas captações, né, de investidores, no sentido de realmente de parceiros, né, do exterior. Então, parabenizar aí as meninas pelo trabalho realizado, e isso vai ser, né, importante para que a gente possa dar continuidade aí em algumas diminuições de custos aqui, né, do Brasil. Então, a gente teve um ano saudável, e a projeção realmente para esse ano de 2022 é que a gente não precise mexer nas nossas reservas, né, que isso é muito bom, e isso dá muita segurança como associação. Como vocês receberam, né, todo esse material, todos os valores, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade em perguntar. Como hoje a Assembleia é tudo muito rápido, né, a gente vem mais para realmente validar. Posso só fazer uma colocação? Claro, Mário. Os colaboradores, por favor, obrigada. Os colaboradores internacionais correspondem a 55% do valor de ingresso das receitas, né? Então, vocês muitas vezes recebem aquele mundo de e-mail, né? Que a gente manda, webinar hoje, webinar amanhã. Então, eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, de trabalharem, de conhecerem pelo menos esses colaboradores, conhecerem os programas, porque é isso que propicia de ter uma receita saudável para a entidade. Tá? Obrigada. Excelente colocação, Mari. Neila, eu só queria também complementar o que a Mariglan falou e convidar com que as associadas, com seus parceiros, né? Porque muitos desses colaboradores, eles chegam até a Belta através da gente, né? Nas feiras que a gente participa, nas reuniões, e aí eles perguntam como é que eu posso acessar o mercado brasileiro. Aí vocês fazendo o convite, a Mariglan e as meninas fazem o trabalho de captação, mostrando os diferenciais, mas quando vem um convite através de um de nós, como associada, é quase certeza que eles passam a ser colaboradores, e isso é uma coisa que mostra ainda mais a força da associação. Então, eu faço o meu convite para que vocês convidem seus parceiros, independente, eu vou querer compartilhar o meu... Não é, quanto mais forte seu parceiro for no mercado brasileiro, melhor para nós sermos parceiros deste parceiro internacional. Era só essa a mensagem que eu queria passar. Obrigado, Neila. Desculpa, exatamente. Desculpa, Mauro, só um ponto, Neila, desculpa. A gente sente também que com isso, nós, enquanto agências Belta, nós conseguimos ter algumas vantagens, conseguimos ter alguns descontos, e para eles, para boa parte deles, ser membro Belta é um custo quase irrisório, né? Então, acho que a gente sai ganhando muito com a entrada deles. Só estava querendo colocar isso, Neila. Não, excelente. Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Da gente trazer mais pessoas, né, mais empresas, mais parceiros para dentro, né, da associação, aquelas que a gente de fato acredita que faz sentido, né, com toda a nossa filosofia, e fortalecer os que estão, né, participando desse bolo. A gente tem parceiros aí de anos como colaboradores,
e que às vezes a gente realmente não dá essa atenção devida. Então, eu acho que é muito importante a gente unir forças, porque a gente sabe, né, da gama de opções que se tem com parceiros, e cada vez mais, né, aumentando, mas a gente precisa ter essa fortaleza, até para a gente, como o Bacelar falou, né, da gente buscar alguns diferenciais com aquele parceiro, né? Se muitas agências dentro da associação conseguem, né, representar aquele determinado, a gente consegue, às vezes, às vezes nem financeiramente, mas como diferencial mesmo, né? Ó, todos os alunos vindo das escolas tem alguma coisa. Então, isso é o famoso ganha-ganha, né? Porque a gente está aqui olhando para os nossos números, mas a gente também entende que quando sai número, né, por parte deles, eles precisam receber, né, em contrapartida. Então, é muito importante a gente pensar como coletivo mesmo, como associação. Acho que alguém levantou. A Paula. Fala, Paulita. Maura, talvez fosse interessante se a Belta tivesse um material que nós, agências, pudéssemos, né, apresentar para esses parceiros, porque às vezes é difícil, assim, eu mesma não saberia, sinceramente, assim, convencer um parceiro meu, assim, o porquê virar um colaborador Belta. Tem um material institucional da Belta em inglês que distribuísse para todas as agências, assim, sempre que vocês tiverem, né, que alguém tiver um colaborador para você poder apresentar esse material, até para ser uma coisa da Belta mesmo, né, assim, para não ficar uma coisa, a Intervip acha isso da Belta. Não, ser uma coisa oficial da Belta para a gente, até para facilitar esse convencimento, né, de um parceiro, um eventual parceiro. Não, é bacana. Na verdade, o que a gente, por exemplo, acaba que eu recebo bastante, assim, até por... Maura, aí eu encaminho para a Mariglan, que é a nossa... Exatamente, ela está nessa posição de falar em nome da Belta, né? E ela vai fazer uma apresentação institucional que ela tem, né, com todos os benefícios, porque, assim, na verdade, é muito mais fácil para ela fazer isso do que até para a gente, né? Até porque a gente está no dia a dia. Mas eu acho que o nosso papel seria esse, assim, olha, eu vou encaminhar o seu contato, aí a Mariglan faz esse contato, Mariglan, eu já até explicando, ela entra em contato e depois ela submete a apreciação até da própria diretoria para a gente ver se tem por exemplo, esses dias, Michigan Test, eles entraram em contato, fizeram todo o conhecimento, não, a gente quer ser colaborador, aí existe todo um procedimento de aceitação, e esse papel, na verdade, eu acho que deveria continuar sendo da própria direção executiva. A gente só é o captador, né? Assim, eu acho que seria excelente se você se tornasse um colaborador da Belta, aí você encaminha o e-mail da pessoa e a Mariglan, junto com a equipe dela lá, faz todo esse trabalho de convencimento para que eles possam fazer parte. Desculpa aí que se falei muito. Não. Neila, era isso de sua parte? 2021, isso, pode passar. Só para destacar aqui, se você puder voltar ali, só para finalizar a parte financeira, né? Foi bem levantada essa parte dos colaboradores, até foi uma solicitação que a gente fez para essas primeiras duas linhas aqui, a gente computava ela financeiramente numa linha só. Eu pedi para a Mariglan para a gente destacar, para trazer isso para vocês, para de fato mostrar essa importância, né? Depois vocês vão ver que no plano de trabalho que a gente está desenvolvendo tem algo em relação a isso também, para a gente tentar reforçar essa parceria, de fato, né, dos associados com os colaboradores. Eu gostaria de destacar também aqui a parte dos produtos Belta, para também chamar a atenção de vocês o quanto que isso representa no orçamento de ingresso da associação. Isso, basicamente, né, a gente fala da revista e também da pesquisa, né? Que são captadores de receita também, e eu confesso que, principalmente no segundo semestre do ano passado, quando eu estive à frente da associação, participando de tantos eventos e em função da pesquisa, a importância que essa pesquisa tem mundo afora. Muita gente espera essa pesquisa da Belta. A gente nota que não é qualquer país que organiza isso.
Então, né, pedir sempre a adesão de vocês com os colaboradores, os, né, franqueados, o que for, conforme for a situação de cada um, quando a gente divulgar a questão da pesquisa também, porque ela é algo muito importante para a associação e aí dá uma força muito grande para a gente também, tá? A revista também, né, por mais que quando a gente, como agência aqui, eu divulgar a revista da Belta, eu estou divulgando todos os meus concorrentes também, mas são concorrentes associados que estamos juntos para compartilhar um grande mercado que é o Brasil. Também ter aquele esforço extra de levar, né, a revista à frente, porque é uma grande ajuda, tá bom? Finalizando a parte financeira aqui, né, vocês podem ver facilmente que a gente tem mantido aí uma reservas em torno aí e um caixa com reservas na faixa de R$250 mil, o que dá uma tranquilidade muito boa, né, para a associação. Isso vem se mantendo já há bons anos numa linha parecida, né? Então, financeiramente, leva a gente, como a Neila falou, a seguir até com redução da mensalidade e tudo mais, tá bom? Seguimos adiante aqui. Então, agora indo para a parte um pouco mais teórica, né, ou de atividade, sendo dos números, passando rapidamente aqui também, por favor, Zia. A gente elencou aqui, depois a gente fez até tem alguns, tentou montar um mapa, assim, mês a mês, assim, uma planilha que vocês também tiveram aí do acompanhamento até do que vai ser feito para frente, para facilitar, mas destacando alguns pontos aqui, né, acho que eu não preciso ler tudo, mas em janeiro do ano passado, principalmente com uma bela ajuda, né, da Vivi, da The Education, quando ela abraçou forte a Belta, dando uma excelente contribuição para o marketing da Belta durante esse ano que passou. Ela segue, né, ajudando muito a gente proativamente nisso tudo. Ela trouxe todo o início do rebranding da Belta, algo necessário, né, nesse mundo cada vez mais virtual hoje em dia. Acho que muitas empresas também estão passando por isso. Aconteceu isso na minha empresa também durante a pandemia, por exemplo. Então, foi legal ver a Belta fazendo isso também, né? Quando a gente conseguiu trazer a Mi Alves como uma das influências aí do mercado de intercâmbio, que ajudou muito e tem ajudado muito na força da marca também, né? Enfim, em fevereiro, né, a Felton, a gente está sempre participando, a Federação Mundial aí com as associações, escolas e tudo mais, a presença sempre firme. Aqui os eventos, né, ALF, que também a gente vai estar sempre presente. Tivemos aí, né, mesmo durante a pandemia, a revista sendo lançada, né, virtual no ano passado, que ajuda, é um dos produtos aí que nem falei, de captação de recursos também, para divulgar a marca da associação. Já em março tivemos uma das primeiras importantes reuniões com o Dr. Marcelo. Eu acho que esse suporte jurídico que a Belta tem hoje, com a presença, né, do Dr. Marcelo, que representa, aí, como todos sabem, as principais associações do nosso mercado de viagens no Brasil, tem dado cada vez mais tranquilidade para todos nós, mesmo num período tão complicado como foi, ou está sendo ainda alguns ajustes do pós-pandemia. Essa segurança jurídica é muito importante, ela segue firme aqui com a gente, né? Tivemos aí, né, abril, assembleia, maio, junho, a mudança da diretoria, né? Como vocês viram, foi basicamente o mesmo grupo de pessoas que já estava mais próximo da diretoria, que seguiu adiante. A gente só teve uma dança das cadeiras, até pela questão do estatuto, né? E para a Maura disse que estava precisando dar uma descansada aí. Então, como falei já, a partir de junho começamos aí com essa nova gestão aí. No segundo semestre, passando aqui, lançamos, né, pela primeira vez, algo que está em andamento, né, um grupo lá de Montreal com a Mi Alves, também foi uma das iniciativas que a Vivi trouxe. O grupo está em andamento, ele tem em torno de 20 inscritos nesse momento, né? A gente não vai chegar naquela expectativa inicial lá, que eram, sei lá, 60 inscritos, coisa do tipo, mas já é um grupo, já é um primeiro passo. A gente está numa etapa final agora aí de avaliar passagens aéreas e tudo mais, como que vai liberar as emissões. E vamos avaliar aí, ao longo desses próximos meses, né, até setembro, outubro, ali com o encerramento do grupo, a sequência desse tipo de projeto, o quão benéfico isso ou não é, ou qual a facilidade disso acontecer de fato para o futuro também, né? O que
mais aqui, olhando rápido? Assembleias, IALC, sempre tentando trazer um dos nossos colaboradores, né, abrir as portas de outros, das escolas deles com a gente aqui. Na nossa ideia também de tentar trazer cada vez mais atenção de destinos um pouco diferentes. Né, tivemos aí com o governo de Saskatchewan, lá em agosto. Hoje mesmo, eu mesmo aqui na minha agência tive contato com uma universidade falando de applications para a Universidade de Saskatchewan, né, uma região que a gente nunca prestou atenção, mas a hora que a gente começa a trazer o novo pela Belta também facilita o entendimento não só dos agentes, como das escolas em aproximar isso. Então, acho que é algo interessante também que a gente tenta buscar. Eventos aí em setembro, né, conseguimos, como vocês viram, não só uma vez, mas algumas outras vezes durante o semestre, reunião com o cônsul da Irlanda, né, o Owen é uma pessoa super aberta, tá super colaborativa com a Belta, isso é muito importante, a gente sabe a importância do mercado da Irlanda no Brasil também. Seguimos aqui com, né, eventos aqui mais com as associações, como vocês podem ver, ICF Berlim, né, em 2021, a Belta sempre tem o seu espaço, né, principalmente para a apresentação do resultado da nossa pesquisa. No ano passado, na época do ICF Berlim, eu seria o representante da Belta para fazer essa palestra presencial lá em Berlim. Por uma questão, né, de saúde que passei no ano passado, não estava tranquilo para viajar ainda para fora naquele momento. Em comum acordo, eu acabei fazendo essa participação virtual pelo evento híbrido que foi, né? Também teve uma boa adesão e foi interessante levar os números do nosso mercado lá para todo mundo. English UK, outra associada, né, colaboradora internacional, que a gente vem trocando muita coisa, fizemos algumas ações juntos, também está sendo interessante. De fato, em novembro, né, começando pelo evento da ICF, a questão da pesquisa, como já falei várias vezes aqui, a importância dela também. Em novembro, a gente teve o evento com a Latama, que é a associação, né, com as outras associações da América Latina, então, que também a gente engrandeceu a pesquisa esse ano, estendendo ela para outros países, principalmente com a parceria com a Associação da Argentina, da Colômbia e do México. Hoje, na reunião de hoje cedo, que eu e a Maura, a gente participou, a Marília também da Federação das Associações, a gente teve a notícia que muito em breve deve surgir também uma associação das agências de intercâmbio na Bolívia, o que é algo muito bacana também, cada vez mais a gente vendo, né, outros países da América do Sul aqui também ganhando força no mercado todo, tá bom? E aí fechamos dezembro com a participação também relacionada à pesquisa no ICF de Miami, que a gente fez uma apresentação lá, e aquele evento de fechamento de ano que a gente fez, novamente ligado à pesquisa, junto com a Education New Zealand. Então, repito, a gente vai dando a volta ao mundo pela Belta, mesmo que virtual, né, nesse último ano, muito em função da pesquisa. E a pesquisa, ela é muito importante também, a Maura sempre levantou isso no passado, escutei ela falar isso várias vezes, é o que ajuda a abrir as portas da gente na mídia. É assim que a gente ganha exposição com jornais, com televisão e tudo mais. Então, com certeza, é um projeto que vai seguir firme na Belta e a gente sempre espera a adesão de todos vocês. Tá bom? Rapidamente, esse foi o resumo do ano passado e acredito que sem objeções, certo? Em geral, outras ações, né? Aquela constante atualização da Marília, principalmente no dia a dia, né, de todo mundo, sobre países que estão abertos, estão fechados e vistos e tudo mais, como foi rolando a reabertura do mundo com relação aí à pandemia. A gente acha que fez um trabalho bem interessante pela Belta em ajudar todo mundo com isso. A orientação jurídica, já destaquei anteriormente, acho que eu repito, essas leis que ajudaram a gente, o tal do 31/12, né, de 2021, 22, 23 agora, acho que foi um grande ganho para o nosso mercado durante a pandemia, e a gente está bem amparado com relação a isso, ajudou muita gente a resolver muita discussão, talvez, com clientes, que se não tivesse tudo isso, seria muito mais complicado. Tá? Então, acho que
tivemos uma boa evolução. A redução da mensalidade, né, como a Neila destacou, que também já antecipando aqui, a gente já tomou por decisão que vai conseguir já prosseguir, ela estava definida até metade desse ano, mas a gente vai conseguir já prosseguir isso para todo esse ano de 2022. Tá? Então, algo que conforme a gente segura as contas da Belta, a gente quer segurar a conta de todo mundo que ajuda a gente também. Tá bom? O destaque do marketing, né? Com a Mialves que foi falado, e, enfim, os webinários que a gente pediu já a atenção de todos, principalmente para os colaboradores que ajudam aí com uma boa parte da nossa receita. Tá bom? Acho que isso foi o nosso ano de 2021. Vale destacar, eu não estou vendo agora aqui os participantes, não sei se o pessoal da live está aqui com a gente, mas tivemos, ao longo de 2021, a gente deu as boas-vindas à Lions Intercâmbio, como a única nova associação, a agência que veio para a Belta, né? É um prazer ter vocês aqui com a gente também. E vamos ver para frente. E aqui, todos os colaboradores que estiveram com a gente, entenderam que valeria a pena eles estarem abraçados com a Belta para ganharem cada vez mais confiança do mercado brasileiro. Então, vai mostrando aqui que acho que o trabalho está sendo bem feito, né? Tá bom? Acho que é isso para 2021, correto? Perfeito. Tem que colocar em votação agora. Se alguém tem algo contra, levanta a mão, por favor. Se não, está aprovado. Aprovado, doutor Marcelo? Sim, aprovado por unanimidade. As contas e a atualização, né, de todo o trabalho desenvolvido aí no exercício. Parabéns aí à entidade. Contas aprovadas com unanimidade para o nosso registro de ato. Perfeito. Obrigado aí, Rebeca, à frente do nosso financeiro, a Neila, nossa diretora financeira, e todo o resto do pessoal aí. Então, mais um ano cumprido aí dentro da norma aí. Maura, obrigado pela metade do ano na frente da associação, né? e seguimos firmes aí. Então, pessoal, agora, para o segundo item, basicamente o que a gente acabou de apresentar, só que pensando já em 2022. Então, talvez a gente passe adiante alguns pontos mais rápido, né? Porque algumas coisas, o processo, o trabalho, ele segue sendo feito mais ou menos igual. Na questão orçamentária, vocês vão ver também que a gente está conseguindo, diria assim, está no grau de maturidade financeira da associação, como empresa, vamos dizer assim, que dá uma tranquilidade para que nada muito maluco ou diferente tenha que ser feito, né? Ou seja feito. Então, e o plano de trabalho, vocês vão ver algumas novidades que a gente está tentando colocar em prática também. Podemos passar, por favor? Vamos começar pelo plano de trabalho, né? Com relação ao marketing, né? De novo, eu destaco a grande ajuda da Vivi aqui com a gente no marketing. A gente tem o novo site da Belta, não sei o quanto que vocês já prestaram atenção, que já foi compartilhado com todos. Ele está em construção, já são alguns meses de trabalho. Vocês todos, como empresário, acredito que já passaram ou passam, né, com um trabalho de construção, reconstrução de site, ele não é tão fácil e a entrega dos prazos, ela sempre fica por um pouquinho adiante. A gente tem uma expectativa é difícil jogar qualquer data aqui, mas quem sabe aí para metade do ano aí a gente consiga estar com isso no ar, certo, Marília? Essa é a ideia. Certo. Vocês verão ali numa planilha assim, de um mapa do ano, assim, de todas as atividades, que dá para vocês acompanharem um pouco mais esse cronograma. A gente tentou colocar algumas datas para compartilhar com vocês o que está sendo feito, as datas de tentativas de entregas, assim como uma cobrança mesmo da própria gente, nós mesmos que estamos mais próximos da Belta aqui, de entrega, né? Eu falei, vamos compartilhar datas para que a gente mesmo não deixe elas passarem, tá? A gente renovou o contrato com a Mialves,
a gente achou por bem seguir esse trabalho que ela está fazendo, até pela questão de termos o grupo lá em setembro, né, que vai acontecer com ela. Então, é providencial ela seguir à frente ela seguir com essa presença aí no nosso marketing também. O contrato com ela está assinado até algum período, são alguns meses após o grupo, para a gente também poder colher o pós-viagem também de todo esse projeto, tá? E aí a gente sempre vai avaliando a sequência do trabalho ou novidades que a gente possa trazer. Essa questão até de influenciadores digitais é algo que algumas pessoas, né, têm nome em nível Brasil, vamos dizer assim, outros são regionais, então a gente está sempre aberto a vocês que tenham, às vezes, conhecimento de certos influenciadores nas suas regiões, na sua cidade, o que for, que acham que possam contribuir, de repente, né, esses influenciadores que trabalham em prol do agente de intercâmbio, né? Não aquela leva que a gente discute muito para tentar se defender. Então, qualquer sugestão nesse sentido sempre é bem-vinda, tá bom? As campanhas de rede social, o Google Ads, o Facebook, também tem um determinado orçamento todo mês que é desenhado para isso, também com ajuda e muita e boa participação também da Dani Alves como influenciadora assim a Desirê junto com a Vivi, que principalmente ajudam a desenhar todo esse cronograma de investimento e atividade nesse sentido, tá bom? Atividade dos influencers digitais, já falei, e o vídeo institucional da Belta. É um vídeo que a gente começou, a gente está ainda finalizando, né, que empresa vamos contratar para isso. A gente estava numa certa linha de produção, depois nós chegamos à conclusão que seria mais interessante para toda a associação que a gente estava num primeiro pensamento de trazer a cara de certas pessoas nesse vídeo institucional, né, da diretoria, mas pô, eu também sou agente do meu lado, e de repente um outro agente associado que não está nesse vídeo pode entender que não é um balanço correto, né? Uma agência aparecer num vídeo institucional, outro não. Então, a gente chegou à conclusão, também não é fácil colocar 40, 50 pessoas, né, que são nossos associados dentro de um vídeo desse. A gente entendeu, está tentando desenvolver um projeto que ele venha com animação, na verdade, né? Não vai ser a carinha do Alex, da Mariblan, da Maura, de quem quer que seja, que está mais próximo aqui ou à frente aqui. Então, vai ser algo mais que ajude a todos. Então, temos aí também, esperamos que nos próximos meses a gente possa compartilhar isso com vocês, tá bom? Número 2, já foi tratado, redução da contribuição, já está aprovado a gente estender até 31/12/2022, tá? O que ajuda para todo mundo também. Número 3, muito importante, assinamos nesse mês, agora no mês de abril, no início do mês de abril, a gente assinou a volta da assessoria de imprensa. Nós voltamos com o pessoal da Queixada a comunicação. Eles fizeram um trabalho para a gente até o início, um pouco antes da pandemia, até o início da pandemia, né? Era um trabalho muito bem feito. A gente, por uma questão de redução de custo e até porque achou que talvez durante a pandemia a mídia em volta do intercâmbio ela poderia ser meio, por mais que a gente tenha que brigar, né, pelo nosso mercado e tal, ela podia às vezes dar umas estilingadas para algumas versões positivas, às vezes negativas, então a gente preferiu ter uma posição um pouco mais tranquila de exposição de mídia ao longo da pandemia, agora que todos sabemos que as fronteiras estão praticamente todas abertas e o mercado está voltando a aquecer, a gente entende que é hora de a gente estar firme lá mostrando a nossa cara. Em nem 2 semanas de trabalho, já teve várias, né, presenças aí e participações de pessoas. Agora mesmo, durante a Assembleia, foi chamado por algo no Rio Grande do Sul, a gente está envolvendo a coordenação local para essa participação lá. Então, vocês devem esperar aí, talvez a gente quer fazer o mais participativo possível, o convite de praticamente todos, se for possível, ao longo desse ano e tal, em qualquer oportunidade de mídia que a gente tenha pela frente, tá bom? Esse é um dos grandes investimentos de marketing que a gente está fazendo para esse ano. O lançamento da revista faremos agora em maio, né? Já foi divulgado. O evento vai ser virtual nesse momento. E acredito que a logística aí de distribuição da revista ela já está em andamento. Em breve, quem ainda não recebeu,
deve receber para vocês aí ou solicitarem mais cópias, o que for e tal, para distribuição local também. Correto, Marila? Ok. Número 5, evento presencial para a celebração dos 30 anos da Belta. Né? Para quem já não sabe, 30º ano da Belta, estamos completando. Algo que a gente tem que celebrar, ele merece muito respeito, temos que lembrar, de repente, de todas aquelas pessoas, né, que começaram a associação lá no início. Algumas pessoas estão com a gente aqui até hoje, outras não, né? Então, a gente espera organizar algo bem bacana para todos vocês que estão com a gente aqui, para pessoas que passaram pela associação, aproveitando também para cada vez mais mostrar, não só para fornecedores e para o mercado também em geral, né, a força da associação. A gente não tem ainda uma definição exata do local, da data exata, existe uma tentativa. Se não estou errado aqui, que não me fuja a memória da última reunião sobre o tema, será no mês de outubro, muito provavelmente, correto? Não, 27 de setembro. 27 de setembro, isso mesmo. Tá? A gente fez várias considerações de datas em função de outros eventos e ano letivo, um monte de coisa, e a gente acha que essa é uma data, a tentative date, né, que a gente tem nesse momento. Então, estamos aí em busca de ideias. A Neila, aí, nossa diretora também de festas, ela já está empenhada em buscar um lugar bacana, né, em São Paulo, que provavelmente teremos. E assim que a gente tiver a confirmação da ideia, estamos aí também abertos aí a patrocínios, estamos buscando dos colaboradores e tudo mais, consulados e tudo mais, para tentar fazer algo bem festivo e bem marcante aí para todo mundo, tá? Com certeza todos estarão mais do que convidados, tá bom? Número 6, filiação a Alto, né? Associação aí, organização das escolas e agências do mundo, vamos dizer assim. A gente, como associação, a Belta não esteve na Alto durante um tempo, a gente está voltando com a nossa associação, com a Alto. Vale destacar, foi o tema da nossa conversa da reunião de hoje cedo, com a FELCA, né, onde falei que o Marigla e a Mauro estávamos. Está sendo construído, por iniciativa da Alto, um documento chamado de Best Practices, que é uma tentativa de dar uma unificada assim, no que é a melhor postura, tanto por parte das escolas quanto por parte das agências, mundo afora, nessa relação. Existem alguns pequenos pontos às vezes, de divergência, mesmo dentro das associações, ou das agências e escolas, mas não dá para deixar milhares de pessoas satisfeitas com cada vírgula de um documento desse. Mas é uma evolução, a Maura participou ativamente de todas as discussões da construção desse documento, também num grupo de trabalho. Em breve a gente vai divulgar para todos vocês, e a gente acha que é um passo adiante para começar a oficializar mundo afora um melhor relacionamento entre as escolas e agências para o mercado cada vez mais correto, né? Sem nenhuma briga de forças assim desigual por esses dois lados. Tá? Vai ser algo que não é mandatório, mundo afora, porém, será recomendado tanto pela FELCA, que é a Federação das Associações de Agências, assim como será recomendado pela Belta. Tá? Quando a gente tiver mais detalhes sobre isso aí for adiante, a gente vai provavelmente marcar um evento só sobre isso para compartilhar com todos vocês. Tá bom? Então, em linhas gerais, temos essa primeira parte aí do plano de trabalho. A sequência é a continuidade de ações que a gente já vem fazendo. Eu vou dar uma paradinha aqui, a Maura levantou a mão, acredito que ela queira comentar alguma coisa sobre esse trabalho do Best Practice da Alto, talvez, ou do ponto 1 ao 6 até agora, certo, Maura? Por favor. Isso, não, eu só queria reforçar a importância até da gente fazer parte de uma associação, porque, no fundo, acaba que somos nós que estamos representando o mundo das agências, né? E aí esse documento está sendo escrito a várias mãos, como o Alexandre falou, com a visão das agências, juntamente com a visão dos providers. Então,
tentou-se achar um equilíbrio para que haja, né, uma ação, uma vez que um precisa do outro. E é aquela coisa que o Alexandre falou, nós não vamos ser obrigados a usar, mas é uma ferramenta que a gente vai ter em mãos na hora de uma negociação e na hora da gente colocar em prática alguma coisa que a gente acredita. E é isso que é um movimento que está acontecendo, que vai ser de futuro mesmo, que é essa junção de forças como caminhando juntos, e vai ser muito importante quando a gente trouxer esse documento e a gente puder compartilhar com as nossas equipes, esse documento pode ser uma forma até da gente educar as pessoas que vão estar trabalhando no mercado, quem trabalha quem faz, né, do mercado de intercâmbio no Brasil. Mas só queria reforçar isso e realmente valorizar esse trabalho da gente como associação, de estar junto com outras associações que são extremamente importantes em seus países. Ótimo, Mauro, muito obrigado. A participação disso tudo é muito importante, né? Por exemplo, hoje de manhã na reunião existiu uma discussão, por exemplo, sobre o assunto pela Associação da Espanha, quase com pensamentos totalmente divergentes da Associação da Turquia, por exemplo. Então, a gente vai conhecendo como que cada mercado está também mundo afora, né? Bea, gostaria de compartilhar algum pensamento, por favor? O que eu ia dizer é que eu acho que é importante que a gente também faça essa campanha de conscientização e reforço do nome da Belta com o mercado brasileiro. Nós, agentes, estarmos cada vez mais conscientes da importância que é fazer parte da Belta. E aí, isso o público tem que sentir, porque, na realidade, a gente tem, hoje, uma série de novas agências. Eu acho que o público saber da importância de estar comprando de um agente Belta é fundamental. Então, eu acho que assim, um ponto seria a gente ampliar essa campanha para o público. A gente está fazendo esse movimento mundialmente entre agências, mas eu acho que a conscientização do nosso público é extremamente importante. E eu acho que os 30 anos da Belta podem ser um caminho aí muito interessante para a gente poder aproveitar. Tá ótimo, Bea. Eu acredito que a minha apresentadora saiu do ar aqui. Bea, bom, bem comentado, né? Como né, é o de sempre da Belta, né? A gente quer cada vez mais estar em evidência, então, quanto mais coisa lá de fora a gente traz e compartilha, o evento da Belta, a pesquisa, a revista e tudo mais. Então, a gente vamos ver, a gente hoje em dia fica um pouco vendido, às vezes, na questão do marketing, eu confesso, pelo menos a minha visão aqui até agora, porque hoje em dia o marketing está cada vez mais digital, né? Então, o marketing digital, para você ganhar muito volume, muita coisa, por mais que você traga influência, você traga webinar, você traga isso, aquilo e tal, a gente acaba, às vezes, não tendo tanto orçamento. Ele é caro para você fazer, né, campanhas caríssimas e trazer um engajamento muito maior de seguidores e tudo mais. Então, a gente vai numa linha um pouco mais, vamos dizer assim, institucional. Mas por isso que a gente pesou que talvez nesse sentido todo a assessoria de imprensa, ela de fato é o que pode trazer a maior força assim para o mercado né, de mostrar a marca da Belta para o mercado todo também, tá? E pegando o gancho no que você falou dentro desse número 7 aqui, né, esse terceiro ponto da captação das novas associadas, né, a gente está trabalhando proativamente em cima disso. Né? A gente teve, como já falei em outros eventos, aí em janeiro, eu e a Maura, a gente participou de uma missão do governo da Language Canada no Canadá, com outras agências de selo Belta também, onde vimos também várias agências muito boas que não estão lá. Estamos falando um por um, né? Mandamos uma carta de apresentação, temos alguns que já estão em vias de entrar para a associação também. Então, a nossa cabeça é, de fato, de trazer novas agências que a gente entende que estejam com essa linha de trabalho correta, e a gente, com certeza, ao longo de 2022, vai ver mais caras novas na Belta, de novas agências, do que, né, apenas uma nova agência que a gente teve no ano passado. Até porque a confiança do mercado está voltando, né? E os coordenadores se colocam aqui à disposição para colaborar no que for necessário.
Perfeito. Muito obrigado. Maura, por favor. Só Você tá um muda, minutinho. você tá muda, Só um Maura, tá? minutinho. Desculpa. A Caroline da West One acabou de sair e pediu para a Maura representá-la. Tá? Ok. Ela transferiu o poder de voto para você, Maura. Olha, Obrigada. que privilégio. Não, eu só queria fazer um convite a todos, porque com certeza a gente tem relacionamento com outras agências que não são as agências Selo Belta, mas a gente passa a ser uma referência, e o nosso convite para que eles venham fazer parte da Belta é muito importante. A gente tem várias associadas hoje que ficaram aguardando os 3 anos, porque existem procedimentos, mas eu acho que o nosso convite e o nosso desejo que elas façam parte da Belta é uma coisa importante para eles e também para a associação. Então, eu queria fazer esse convite para que vocês convidem as agências que se pareçam mais com as agências Selo Belta para fazerem parte desse grupo tão seleto aí, tá bom? Esse papel nosso é fundamental para trazer novas associadas. Obrigada, Alexandre. Tranquilo, ótimo, muito obrigado. Bem, enfim, né? E para quem também está chegando mais recente na Belta, vier a chegar, né? Acho que faz parte de uma reciclagem necessária que a gente tem que ir tendo com novas pessoas, né? Pessoas mais jovens entrando no nosso mercado, é a evolução que a gente vai tendo. A gente espera que vocês se sintam cada vez mais tranquilos também em levantar a mão, dar a sua opinião e trazer novas ideias aqui para nós também, tá bom? Enfim, acho que eu praticamente tudo isso que está lançado, está nesse item 7 aqui, de alguma maneira já relatei aqui, né, fui dando os spoilers, né, nos comentários anteriores aqui. Enfim, número 8, né, um trabalho que a gente sempre quebra a cabeça, como conseguir evoluir algo regionalmente com cada coordenador. Com certeza, com assessoria de imprensa, algum trabalho o coordenador da Belta Regional vai ter para fazer, quase que todo mês. A gente tenta dar a volta ao Brasil, é um dos nossos compromissos que a gente pediu para a agência de assessoria não só focar aqui ou acolá, mas tentar dar a volta no Brasil todo, né? Mas a gente tem que ver se consegue fazer algo a mais também, tá? É um trabalho incansável, a gente talvez acho que não encontrou ainda uma fórmula correta de ter uma sequência desse trabalho regional ainda rolando, tá? Vamos tentar evoluir. Esse número 9, que é o clube de produtos, ele é basicamente algo que a gente meio que já abordou quando a gente fala dos colaboradores. Quando vocês veem a importância dos colaboradores para a associação, a gente quer tentar dar algo em troca, né? Então, só que a gente tem que se ajudar. Então, essa é uma ideia que a gente trouxe. A Mariglan está tentando negociar um por um de todos esses associados, esses colaboradores aí, fornecedores, qual o benefício exclusivo que o agente Belta vai ter, né, quando encaminhar um cliente ou fizer uma venda que for dos produtos deles. Então, nós estamos negociando desde bolsa de estudo, de application fee, de sei lá, é uma escola X, que seja um passeio para conhecer tal coisa para qualquer estudante do associado que for para tal escola e assim por diante. Então, a gente está em evolução, alguns já responderam positivamente, a gente está dando tempo para que todos possam se pronunciar, e é um documento que a gente vai querer, obviamente, vai compartilhar com vocês, para estar na mesa de vocês, aí na mesa dos consultores, né, dos advisors de cada uma das agências, para poder sempre lembrar com um carinho extra desses nossos colaboradores, tentando um ajudar o outro, tá bom? É uma tentativa de algo mais comercial também nessa linha. Bacelar, por favor. Desculpa, Alexandre, eu acho isso importante, porque eu tenho sentido, eu não sei se as outras regiões brasileiras têm sentido isso, mas com essa pandemia eu senti uma certa desacreditação por parte das pessoas que trabalham com intercâmbio cultural. Então, ações como essa, acho que fortalece, traz esse bom profissional ou mantém esse bom profissional conosco. Muito importante a iniciativa. Ok, vamos ver. Finalizando aqui, basicamente, item 10, o projeto Study em Brasil, né? Alguns de vocês talvez já tiveram algum envolvimento, o próprio Bacelar também trabalha muito nessa linha, que é das agências que tem envolvimento com o intercâmbio inbound. Então, a gente tem uma ideia de conseguir retomar, né, o projeto, reciclar tudo que já foi feito e realmente tentar revisar quem são as agências que hoje estão, de fato, prestando atenção nesse mercado
e retomar a força que isso tudo tem, essa marca Brasil tem no mundo, né? Mesmo na questão do intercâmbio para o Brasil. Então, vamos ver o que a gente não está com um plano de trabalho fechado, com data, isso e aquilo, mas está na pauta, a discussão vai acontecer e vai evoluir. Então, quem tiver envolvimento com isso, já se prontifique, já avise a Mariglan que tem interesse em participar, a gente logo vai começar as discussões sobre esse tema. Bacelar, por favor. Desculpa, mais uma vez, vou ser bem breve. Alexandre, até sobre isso, até sobre o Study in Brasil. Então, foi algo que durante um tempo foi bem ativo. A gente teve algumas reuniões em Brasília com autoridades políticas, ministérios, entendeu? E a gente estava conseguindo até avançar nisso. Eu me prontifiquei junto à Mariglan, né, que quando a gente retomar as atividades, como eu tenho uma certa experiência, né, trabalho nessa área há mais de 20 anos, a dar um treinamento sobre alguns produtos, procedimentos, campanhas de marketing que a gente faz lá fora, os principais consumidores do Brasil, quais programas que vêm mais para cá. Então, eu estou à inteira disposição. A gente pode fazer um treinamento online, workshop, ou quem sabe um treinamento aqui em São Luís, presencial, né? Ou híbrido. Você já é o presidente desse comitê, Bacelar, já está instituído. Agora é só a gente marcar a primeira conversa. Bem, pessoal, finalizando, o item 11, a seguradora, né, é um assunto que foi e voltou, aquela tentativa de criar um seguro de segurança assim, financeira, vamos dizer assim, de responsabilidade civil ou contra alguma dificuldade financeira que qualquer associado viesse ter e tal, assim como alguns países têm, né, o seu Learning Protection Insurance e assim por diante. A gente não conseguiu até hoje fechar 100% esse projeto. Ele está em negociação, já foram e voltaram algumas coisas, tem algo numa bola 8, assim, para talvez ter uma certa proposta para tentar compartilhar com todos. Eu, compartilhamento, acho um pouco difícil chegar numa conclusão que vai agregar a todos, e aí todos vão estar satisfeitos para seguir adiante, porque no final das contas, quem acaba tendo que pagar essa conta é o cliente final. Então, tem que dar uma pequena encarecida lá em cada pacote, alguma coisa para buscar algo nesse sentido. E eu não sei se a gente vai conseguir a adesão de todos. Mas, de qualquer maneira, é um projeto que está em andamento, ele ainda não foi engavetado, mas estamos de olho, tá? De qualquer maneira, deixo só meu recado aqui, desculpe se é coisa básica para ser falada, mas se algum associado Belta, que esteja aqui com a gente hoje, o que vocês conheçam, ainda não tiver dentro da sua empresa o seu seguro de responsabilidade civil devidamente contratado e ajustado com a seguradora, e vocês estarem devidamente instruídos de como funciona um seguro de responsabilidade civil, né? Eu não sou, quem é o advogado aqui é o Dr. Marcelo, mas assim, eu peço a atenção de vocês. Eu confesso que durante muitos anos eu trabalhei sem saber o que era um seguro de responsabilidade civil. Quando eu descobri isso, alguns bons anos atrás, eu trouxe isso para dentro da minha própria empresa, e para todos os amigos que eu falei que tinham agência que não tinham e colocaram, isso traz uma tranquilidade absurda para o seu CNPJ, né? Não evita processos, judicializações, negociações extrajudiciais, o que for, mas dá uma tranquilidade absurda. Então, deixo só meu recado, tá? Que isso, se alguém não tiver ainda amparo ou já prestou atenção nisso, procure informação a respeito, a gente pode dar informação do assunto na Belta, eu pessoalmente estou à disposição para compartilhar minha experiência, que for também, né? É algo que vale a atenção de todos, tá bom? Acho que esse comentário não seria desabonado pelo Dr. Marcelo, correto, Dr. Marcelo? Não, Alexandre, não, é uma carona rápida. É um produto realmente que o mercado... Eu tive a oportunidade de conversar no Brasil quando o RC para o agenciamento começou a surgir. Na época, com a Zurich, como uma das primeiras seguradoras. Estou falando aí quase de uns 15 anos, talvez. Realmente, ele é um produto que vale a pena, considerando a atividade de vocês de intermediação. Às vezes, ele gera um pouco de dúvida na questão da abrangência, mas aquela questão do dia a dia, das atividades principais que vocês fazem, se infelizmente vocês se deparam com algum equívoco, né, algum ato falho, né, algum, entre aspas, erro mesmo, interno, normal, natural, né,
da gente se deparar, sofrer, né, no dia, o seguro ele serve para isso, né, para ele abarcar algum erro efetivo que a agência, no seu CNPJ, tenha praticado. A grande dificuldade que nós temos no Brasil são limitações que não vêm, inclusive, das seguradoras, vêm da SUSEP, vêm direto da superintendência, né, a agência, na realidade nacional, que cuida dos seguros, e ela limita. Por exemplo, um grande detalhe é a dificuldade que as seguradoras não têm de cobrir insolvência, paralisação de atividade de fornecedor, falência de fornecedor. Isso, infelizmente, não acontece, porque a SUSEP não permite esse tipo de cobertura. Por quê? Senão seria muito simples, nós teríamos uma quebra ali, pendura em outra nova, quebra ali, pendura em outra nova. Então, essa questão de sucessões empresariais, né, aos olhos da legislação, gera uma limitação bem complicada nisso, e a gente tem essa limitação. Vejamos aí recentemente, nos anos anteriores, aí, que nós tivemos casos, por exemplo, da Bianca, caso da Iguaçu, caso da ITA, agora, no final do ano passado, enfim, são situações muito complexas, né? Isso o seguro não alcança ainda, mas pelo menos o dia a dia, né, essa questão da segurança dos atos, que infelizmente às vezes passa numa reserva, passa num dado, passa numa informação e que gera um problema, isso, via de regra, é para ter cobertura. Então, realmente é um detalhe interessante aí de vocês terem sempre na mesa. Se eu puder ajudar, inclusive, porque vira e mexe, a gente tem aí contatos no mercado, outros clientes acabam tendo seguros, né? Então, a gente acaba podendo aí compartilhar alguma informação que vocês, porventura, precisem. Porque aí também tem uma diferença, como você diz, Alexandre, uma coisa são seguros com as apólices individualizadas, outra coisa é quando a gente tenta fazer uma apólice coletiva. Isso é mais complicado também, as seguradoras têm todas umas limitações para isso, mas a interface institucional via entidade pode ajudar para caramba, né? Então, acho que vale a pena. Um outro comentário que, se vocês me permitem também, sem atrapalhar a pauta de vocês, mas na fala do plano, é com relação ao comentário que vocês fizeram como se diz, de fomentar a entidade, etc. O que eu gostaria de fechar aqui com vocês? Também por experiência aí, por transitar e navegar no mercado, eu não sei se as pesquisas de vocês, elas possuem um viés também comercial e não só B2C, né? Para, de repente, chegar diretamente só para o cliente, etc. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, a experiência de uma entidade do nosso segmento, que é como vocês, mais compactada a título de volume, quase que um petit comité, isso é bom. É diferente de um sistema básico que é muito volumoso, né, a nível de associados, e pode, inclusive, ser muito maior, inclusive, mas quando vocês têm esse controle mais na mão, né, entidades que conseguem ficar ali em 50, 70, 100 associados, isso facilita. E, por exemplo, a Abracop, que é das TMCs, ela tem um BI, né, mensal, que vocês não têm ideia de quanto aquilo é buscado pelo próprio mercado. Mas, o que eles informam lá? Eles informam volumes. Então, eu não sei, sinceramente, não conheço o conjunto de informações da Bel. Estou aí ouvindo vocês falarem sobre pesquisas e dados e estou compartilhando isso. O que eu quero dizer? Eu não sei se a Belta, por exemplo, tem algum conteúdo para dizer, olha, os X Belta fazem em volume mensal tanto, semestral tanto, anual tanto, porque isso, aos olhos de fornecedores de vocês ou parceiros, isso tem um peso e é um ouro que vocês não têm ideia. Então, eu não sei, sinceramente, se vocês possam até estar viajando aqui, vocês têm alguma coisa, entendeu? Mas é diferente só o lado que vocês buscam, obviamente, a visibilidade de mercado, o cliente, e esse outro lado da moeda, em que vocês ficam mais ainda preciosos para aqueles com quem vocês precisam do dia a dia negócios. Esses caras ficam doidos por conta desses números, vocês não têm ideia. Eu acho muito importante essa sua colocação com relação à parte do BI. Acho que numa outra discussão que a gente teve, né, alguns dias atrás, foi levantado. E eu diria assim,
talvez seria um sonho de consumo da Belta. Eu confesso que a gente tem uma dificuldade enorme, talvez seja uma questão cultural, começa uma questão cultural brasileira mesmo, né? E talvez também entre possíveis, vamos dizer assim, concorrentes e tal, e das empresas a compartilharem muitos dados e números com a gente. Esse projeto mesmo do seguro, ele ficou pela metade em várias tentativas ou negociações, porque a gente não conseguia, de fato, esses dados. Né? Eu, por exemplo, como empresário, tenho uma cabeça muito aberta para discutir com pessoas que a gente confia os meus números, né? O meu crescimento, o meu declínio, dificuldades, o que for. Mas é uma coisa que ela não é uma grande maioria que tem isso na cabeça, eu acho, no Brasil inteiro, em qualquer mercado. Né? Mas é legal, é bom a gente saber, porque, né, a gente traz com a nossa pesquisa resultados em tese do mercado como um todo, mas a gente não consegue hoje mostrar nem para possíveis fornecedores, nem para o cliente final hoje, essa porcentagem, esse pedaço da pizza da Belta, né? A gente é bom escutar um case, vamos dizer assim, de sucesso, vamos dizer assim, né, de uma associação aí parceira e tal, para a gente tentar desenvolver algumas tentativas de algumas pesquisas para evoluir nesse sentido. Quem sabe como um NDA até assinado pela própria Belta com cada associado, né, para que esses dados sejam compartilhados só com a associação, não com nenhum outro associado, inclusive membro da diretoria, mas só um relatório geral para que nenhum se sinta lesado, de repente, de que a sua informação vá para o outro se ele acha que não é o correto. Então, é bem levantado e vamos ver o que a gente consegue. Bacelar? Alexandre, desculpa, eu acho que algo que a gente chega mais próximo disso é a nossa pesquisa, a Delta, né? Que a gente tem um certo raio-x, né, dos nossos números, dos nossos volumes. Eu creio que é algo que a gente chegue mais próximo de ter essa informação e que, de fato, como o doutor Marcelo falou, é muito importante. O mercado lá fora, realmente, quando ele vê os nossos números, cresce os olhos, entendeu? Então, mas que a gente realmente compartilhe de maneira mais aberta, eu acho que é algo cultural nosso, a gente é muito reservado, mas é importante compartilhar para se fortalecer. Eu, como você, também penso dessa forma. Perfeito. Vamos ver o que evoluímos aí com isso, Mariglan. Acho que a próxima etapa aqui, para a gente aprovar o plano de trabalho, a gente compartilha o orçamento aqui, né? Tudo que foi colocado com algumas datas aqui para vocês, tá? Então, acho que vocês podem fazer exercício em casa, aí, se tiverem curiosidade, que é essa tentativa de mostrar aí as previsões de entregas de tudo que está sendo feito para que a gente se cobre internamente, vocês, a gente, para a gente tentar seguir adiante com tudo que está sendo proposto, tá bom? Na sequência, acho que seria o orçamento. Neila, você gostaria de fazer algum comentário sobre o orçamento? Quer que eu faça resumidamente? Eu sei que a palavra seria sua. Fica à vontade, mas eu acho que são essas coisas extras que a gente colocou agora em 2022, né? Como voltamos com a assessoria de imprensa, a Mia, né? Então, nada muito diferente do que estava. Só salientar que a gente teve aprovação já, né? Do comitê para essa previsão orçamentária. Perfeito. Bem, como a gente já falou anteriormente, né, a Neila repetiu, é basicamente a mesma linha do ano passado. A gente nota aqui uma estimativa de fechar o ano com as reservas praticamente intactas também. O comitê financeiro, né, tem alguns membros dos associados que fazem parte do comitê já aprovaram, como a Neila falou. Então, em tese, talvez alguma outra despesa extra, que a gente falou, marketing diferenciado, principalmente assessoria de imprensa, em algum lugar vocês vão encontrar, com a volta de eventos presenciais, né? Talvez uma viagemzinha para cá, outra para lá, é um evento, isso, aquilo e tal. A própria festa da Belta que a gente quer fazer, a gente quer que os patrocinadores banquem ela, não vamos quebrar a firma aqui por causa de uma festa, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí, tá? Eu acho que isso encerraria a apresentação do plano de 2022. A Mariglan precisa colocar só uma votação rápida para a gente ir para a última etapa aqui. Se alguém tem algo contra, levanta a mão, ou se não, o plano de trabalho está aprovado, com a previsão orçamentária. Alguém contra? Bacelar?
Não, eu queria apenas dizer que, ou seja, levantei a mão para dizer, eu tenho algo contra, não, de fato, assim, só para parabenizar de fato, ou seja, e mostrar como a pandemia nos ensinou, né? A gente está conseguindo produzir mais, a gente está conseguindo ganhar mais, e com mais inteligência, né? A gente está utilizando menos recursos, né? Então, isso aí mostra, ou seja, a saúde financeira da Belta. Eu acompanho a Belta há muitos anos, e eu te digo, eu estou surpreso, né? Nunca pensei que a gente ia passar 2020, 2021 e ainda está aqui e com saldo positivo. Então, só parabéns de fato, né? Ou seja, mais uma prova de que a gente tem que acreditar na força e na resiliência da nossa indústria. Nada contra, Mariglan, nada contra. Perfeito. Aprovado, Mariglan. Doutor Marcelo, aprova isso? Seguimos? Por favor, vocês, né, deliberaram aí pela aprovação com unanimidade dos presentes. Perfeito. Obrigado, pessoal. O último ponto da nossa conversa de hoje, passamos um pouco do horário, me desculpem, mas vai ser com o Dr. Marcelo sobre algumas pequenas alterações do Estatuto, que acho que seja de interesse de todos. Nós temos uma apresentação para isso ou está com o Dr. Marcelo? Compartilhei. Okay. Vocês estão vendo? Sim. Dr. Marcelo, agora é com o senhor. Sim, deixa eu só ver o que vai ser mais fácil aqui, Alexandre. Para a gente ter a leitura das notas por completo para vocês. Porque acho que a Desirê que está com o controle, é isso? Isso. Eu abri o box aqui do lado direito. Tá conseguindo ver certinho? Eu tô. Agora, vamos ver a leitura dele por completo. Assim, tem que rolar, Desirê. Destacar os principais pontos, né? Mais resumido. Sim. São alguns, assim, pessoal, por experiência também, estatuto é algo, né, totalmente mutável, né? Então, o tempo vai passando e as necessidades vão surgindo e a gente vai ajustando, o que é sempre o documento principal da pessoa jurídica, né? No caso aí da entidade. Então, é normal que ele vá se adaptando aí conforme, né, como um verdadeiro camaleão, essa é bem a verdade. Infelizmente, a gente sempre tenta reunir o mínimo de alterações possível e não, obviamente, ficar alterando alguma coisa todo mês, porque isso gera movimentação cartorial, gera despesa, enfim. Então, a gente sempre vai aproveitando aí os momentos corretos. Nesse sentido, agora foi né, a diretoria nos solicitou esta análise, uma primeira análise para a gente ver o que a gente pode mudar e uma que apresenta realmente esse contexto de realidade. Por quê? A entidade hoje, por exemplo, está, inclusive, fora de uma sede física específica, ela está trabalhando aí em coworking, então a gente já fez aí uma adaptação logo no início do Estatuto para fazer constar, né? A Belta é uma associação de âmbito nacional, de relevância pública e social, com sede fora na cidade de São Paulo, atualmente na rua tal, aí vai fazer constar o endereço, inclusive, do coworking atual da Belta, né? Sendo permitida à entidade o desenvolvimento de suas atividades em instalações físicas, em home office ou coworking, né, podendo abrir escritórios e representações em outras cidades do país. Então, essa é um primeiro ajuste que a gente oferta, né, que a gente apresenta junto à entidade. Eu vou fazer a leitura de todos e depois, conforme se existir aí alguma dúvida pontual, a gente volta, analisa, né, para a consideração de vocês. Por favor, Depois, nós temos uma segunda aqui, que também tem uma relação com essa realidade. Hoje, todo o mercado do agenciamento aí está em total adaptação com relação a essa questão de instalação física. Então, a gente propõe, obviamente, para não gerar uma trava na entidade, também a atualização nesse sentido, né? Para constar neste momento aí de requisitos para se associar e etc., né? O seguinte: comprovação de endereço da empresa, independente da modalidade de desenvolvimento da atividade, se instalações físicas, home office ou coworking, podendo, em conjunto, serem apresentadas fotografias das estações de trabalho. Se vocês verificarem no vídeo, essa questão das fotos hoje, elas são até exigência, né? E aí a gente propõe, obviamente, uma conexão com o documento que não é o estatuto, mas o regimento interno de vocês.
para fazer também um cruzamento dessa adaptação, e obviamente a gente buscar essa aprovação aqui também, para fazer constar lá, olha, lá no artigo 4 do regimento interno, né, eles têm lá uma linha aqui, nesse artigo 4, que a gente também propõe o seguinte: comprovação de endereço da empresa, independente da modalidade de desenvolvimento da atividade, instalações físicas, home office, co-working, podendo, em conjunto, serem apresentadas fotografias da estação de trabalho. Essa questão das fotografias, para vocês terem ideia, é uma coisa que o próprio Ministério do Turismo hoje tem flexibilidade quando do cadastro. Já não é, vocês lembram no passado, quando tinha que mandar fotos, tudo, para renovação de cadastro? Até lá, a gente tem também essa necessidade, né? Então, a gente faz aí essas duas modernizações no Estatuto aqui. Desirê, por favor. Vejam que não são muitas, porque a gente já andou bastante aqui no Estatuto. Agora, na organização... Não, eu acho que é um pouquinho acima, viu, Desirê? Será? Acho que é no começo da organização. Organização administrativa. Passou um título. Aí. Aqui, também sempre é uma preocupação constante, nós fizemos esses comentários, acho que em últimas assembleias de vocês, sobre a dificuldade de ter equipes de gestão hoje para se assumir a entidade. Então, minimamente, a gente respirou um pouco o estatuto para ver o que a gente consegue, né, ajudar aqui e propor mudanças. Porque aqui, ó, enquanto revisão dos órgãos administrativos, para um passo de compatibilizar os cargos, ou seja, diminuir um pouco essa questão, a nossa proposta seria a seguinte: a manutenção da diretoria, pois é normal, a gente vê aí na prática, está no turismo, mas também fora do turismo, um tanto de terceiro setor que a gente atende, minimamente a gente tem aí uma diretoria com os 4 cargos, né? Hoje a gente tem o presidente mais 3, né, VPs, então a gente não propõe mudança nesse sentido. Agora, na continuidade, a gente, tanto no Conselho Fiscal quanto no de Ética, a gente vai propor aí, obviamente, uma redução, pelo menos, no número de suplentes, porque hoje vocês estavam com 3 mais 3, se eu não me engano. Então, a gente propõe, pode rodar, ou dizer, a gente vai propor aí essa redução e a gente deixar 3 mais 1, né? Tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho de Ética, tá bom? E aí eu acho que as propostas dos textos estão, obviamente, logo abaixo. Por favor. A diretoria a gente não mexe hoje, e aí a gente reduz aí na sequência no Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, olha lá. Que aí passaria a ter, né? 3 titulares e um suplente, ao invés de 3 suplentes. Detalhe, as coordenações, ou, se eu não me engano, regionais que estão acima, a gente também não propõe nenhuma mudança, porque, na realidade, elas não são cargos de gestão, tá? Elegíveis, tal. Então, como ele é facultativo, ali vocês não ficam presos, condicionados àquele volume de pessoas, tal. Porque como é totalmente opção da entidade, então a gente nem propõe mudança lá, tá? Depois a gente tem, logo abaixo, ainda no Conselho Fiscal, na realidade, uma conexão, né? Já que a gente está mudando aqui 3 titulares e um suplente, eu sou obrigado a mexer aqui embaixo, vou desenhar no próximo de baixo, logo aí na mesma página, tá vendo? Aí fala mais tempo de filiação no caso de suplente. Como eu vou ter um só, é ele. Então, eu faço aí uma adaptação, né? Para que, obviamente, assuma aí a pessoa do suplente, a gente não tenha burocracia com relação a isso. Depois, o de baixo, na hipótese de vacância de cargos, a gente também só faz aí uma compatibilização até gramatical, tá? Será eleito substituto para o mandato correspondente, também é só porque a gente está reduzindo. A mesma coisa a gente vai fazer aí no Conselho de Ética, tá? Então, no Conselho de Ética a gente também propõe a redução de 3 suplentes para um só, e aí a gente faz a mesma adaptação na sequência aí abaixo, Desirê, por favor, que a gente compatibiliza aí, tá? Então, aí a gente entra para o finalzinho aí, que é a questão do processo eleitoral, porque a gente vem sofrendo um pouco aí de burocracia com cartórios, tá? Por ocasiões de um ou outro procedimento e como vocês tinham. Então, a gente propõe, logo de início aí, se vocês verificarem, a gente se remeter ao regimento eleitoral e lá no regimento eleitoral as seguintes mudanças. Por ocasião do edital de convocação para a Assembleia Geral Eleitoral, será indicada pela diretoria a comissão eleitoral composta por, no mínimo, 2 representantes associados com direito a voto
e que não venha a concorrer com os recados de órgãos da entidade, né? A quem competirá conduzir todos os atos relacionados com o processo eleitoral, homologando decisões. O que eu quero fazer com isso, pessoal? Vocês deixem de ter aquela etapa que vocês ficavam presos até uma reunião anterior para criar uma comissão eleitoral. Aquela comissão eleitoral tinha que esperar um tanto de situação, um tanto de informação para depois vocês terem a Assembleia Eleitoral. Então, a gente gera uma agilidade gigante aqui. Por ocasião do edital de Assembleia Eleitoral, já vai informado quem será a comissão eleitoral no ponto, né? A gente pula toda uma etapa aí, tá? Depois, a gente também atualiza ali, olha, lá no artigo 4 do regimento, instaurado o processo eleitoral, os interessados, apresentação em local indicado pela comissão eleitoral, podendo ser físico, virtual ou eletrônico, que a gente atualiza também, a candidatura com identificação dos concorrentes a cada cargo e breve qualificação do candidato cabendo à mesma comissão, avaliar o cumprimento dos requisitos. Aqui a gente só moderniza com relação aos métodos, para também vocês não ficarem presos que esse vai e vem de informações, documentos e dados possa acontecer todo virtual. Tá? Desenhei. Artigo 6º, a candidatura aos cargos do Conselho Fiscal, composto por 3 titulares e um suplente, aqui eu só fiz a adaptação com relação ao número, né, para estar correto conforme o estatuto. Aqui é a mesma coisa no Comitê de Ética, passa a ser 3 titulares e um suplente. Depois, a gente atualiza a questão da posse, que também é uma burocracia que vocês enfrentam aí, conforme a leitura do cartório e etc. A gente propõe aí a posse dos eleitos de forma imediata, por ocasião da Assembleia Eleitoral, porque aí você já tem a opção de ter todo esse conjunto documental pré-organizado. Os termos de posse já ficam todos pré-elaborados só por uma questão de preenchimento de dados, etc., com aquela data, porque aí é uma questão de se agilizar a ata e vocês partirem para o registro eleitoral. A Mariglan, muito prudentemente, já apresentou a preocupação sempre de questão bancária, etc., mas, por experiência, inclusive, também, né, com outros clientes, etc., isso acontecendo dessa forma, e a gente agilizando a questão disso sempre estar próximo, obviamente, ao vencimento do mandato e aos próprios prazos do estatuto, os próprios bancos, eles têm o prazo suplementar conectado ao mandato. Nós tivemos uma análise diferente, por exemplo, no ano passado, mas porque nós tivemos uma extensão, que isso foi parar lá em junho para esse registro. Então, na realidade, o banco já estava degringolado, com o prazo suplementar, inclusive. Então, se a gente ficar remetendo essa posse à frente, a gente propõe que isso seja, obviamente, imediato, para que a gente consiga acelerar tudo isso de uma maneira condizente com os prazos do próprio estatuto, da própria Assembleia, e vocês não fiquem presos a essa questão de 30 dias à frente. Tá? Nada impede que essa passada de bastão ainda seja auxiliada na transição pela gestão atual, normal e natural, né? Porque os documentos estarão correndo ali no cartório e a gente, porventura, vai estar nesse prazo suplementar aí do banco, né? Então, não vemos problema nenhum com relação a isso, tá? Diretamente no estatuto aqui, a gente, obviamente, fez essa atualização também, ó, que é exatamente a mesma lá do regimento eleitoral de vocês, que será constituída uma comissão eleitoral por ocasião do edital para a Assembleia Eleitoral, indicada pela diretoria e composta por, no mínimo, 2 representantes. Então, ou seja, a mesma coisa. Vai sair o edital da eleição, ele já vai mencionar quem é a comissão eleitoral, designada pela própria diretoria. Obviamente, sempre vai ter que ser neutra, não vai poder participar de nada, e é as pessoas que vão conduzir os trabalhos da eleição. Tá? Esse parágrafo 2º, que é o seguinte, vou dizer, por favor, a gente propõe que não só a diretoria possa também ser feita por chapa, mas que tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho de Ética também possam caminhar nesse sentido. Pode ser individualizado? Pode. Mas se quiser apresentar tudo uma vez só, a gente também vê uma aceleração nisso, menos burocracia, até porque o estatuto de vocês também permite a questão da eleição por aclamação quando de chapa única, que é mais do que primordial hoje aí no mercado inteiro, né? Por quê? Pela dificuldade de montar uma chapa inteira. Né? Hoje é difícil montar uma, quanto mais uma concorrência, né? Uma eleição com mais de uma. Então, todos os nomes apresentados em conjunto para todos os órgãos, a gente propõe aí também que tanto o Conselho Fiscal quanto o Comitê de Ética também possam vir em mesma chapa sem problema nenhum. Tá?
Aí é uma questão da atualização com relação à posse, se eu não me engano. Os eleitos para a diretoria, Conselho Fiscal e Comitê de Ética firmarão o termo de posse na data de início do seu mandato, que será imediato, por ocasião da eleição concluída em regular Assembleia Geral. Né? Seria essa adaptação. Eu acho que aí agora é só o final mesmo, que é uma questão de disposição transitória. Por quê? Primeiro que a gente está mudando o estatuto, este artigo, do jeito que ele está aí, ele é de uma resolução, ou seja, de um ajuste que era necessário lá atrás, informando que o regulamento eleitoral seria aprovado, etc. A gente não vai mais precisar desse artigo, porque isso já aconteceu. Então, na realidade, a gente vai aproveitar para excluir, não tem prejuízo nenhum disso, e atualizar com um novo texto, que seria o seguinte: o mandato da atual gestão poderá, não deverá, mas poderá ser reduzido para que seja cumprido regularmente o cumprimento do artigo 30C do presente estatuto, e a Assembleia ocorre em prazo mencionado nesse artigo, considerando a necessária compatibilização para a posse imediata. O que quer dizer isso? Salvo muito equívoco na minha parte, eu nem perguntei antes para a Marília, mas eu acho que a posse de vocês, da atual gestão, deve estar até junho, né? Não é? E se nós formos literalmente pelo estatuto... É final de junho a posse. Então, Marília, imaginei por conta do registro último, né? E aí, nesse sentido, se nós teremos um limite para que a Assembleia Eleitoral aconteça até abril, se não me engano, a gente vai ter que fazer essa compatibilização e isso já vai ficar pré-autorizado pelo próprio estatuto, né? Então, seria uma questão aí de mês e meio, máximo de 2 meses, se não me engano, menos de 2 meses, em que a gente já teria autorização para essa redução de mandatos, autorizada para a gente ficar regular com o estatuto, né? E não temos problema com relação a isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que nós não teríamos, nesse primeiro momento, pelo menos, muito mais radicalismo de mudanças no estatuto. Eu complemento a vocês, por essas outras experiências também, que é normal estatutos cada vez mais estarem se adaptando, principalmente em cenário de governança, né? A criação de novas estruturas, a criação de quase que CEOs encaixados nas entidades, por uma questão da dificuldade que vocês muito devem sofrer na pele nos últimos tantos tempos, né? De estar à frente de uma entidade e, ao mesmo tempo, conduzir os próprios negócios, né? É muito difícil isso. Então, muitos sistemas de governança vêm sendo implantados. Eu vejo, e já conhecendo, né, um caminhar aí com a Belta, eu acho que esses passos dados para esse momento já vão ajudar vocês na redução de burocracia, na mínima modernização do estatuto, e como eu disse, como não é algo imutável, cada necessidade aí, ou sentimento que a gente precise fazer alguma conexão, a gente manda bala, faz todo esse assimilar de novo, novas propostas, e a gente muda o que tiver que mudar. Com isso, né, a gente indaga aí se existe alguma dúvida, alguma consideração, alguma indagação específica e pontual nessa relação de mudanças apresentadas, né? Qualquer detalhe aí é bem-vindo para que a gente possa ajustar o que tiver que ajustar e, obviamente, seguir depois aí para uma possível deliberação dessas alterações. Paula, por favor. Marília, eu lembro que durante a pandemia nós duas conversamos, lembra sobre a parte da coordenação regional, aquela questão de que pelo estatuto não podia ser uma pessoa de agência que fosse uma rede de agência. Lembra disso que aconteceu aqui em Minas Gerais, que colocou-se o Júnior do STB como coordenador regional? Aí a gente, na época, falou, mas ele não poderia, porque acho que, de acordo com o estatuto, como o STB tem mais de uma loja, e aí a gente ficou de falar sobre isso quando fosse haver uma alteração no estatuto. Eu realmente não sei se isso foi contemplado, se passou batido, se não é a hora, enfim. Não cheguei a falar, não me recordava. E o estatuto é omisso, na verdade. Eu acho que foi isso até que o doutor Marcelo passou. O estatuto coordenador regional é uma decisão que é tomada pela diretoria.
não tem nada estabelecido no estatuto. Mas você lembra disso? Eu lembro que você falou. Aí eu até comentei com você que o anterior, né, que foi o Diogo, também já era não era o dono da rede, era uma franquia, tá? Eu lembro que o Vitor da CIC não pôde, na época, porque falaram disso, e aí depois a gente pensou, mas e aí, por que foi? Mas, enfim. Eu acredito que o ponto... Desculpe, eu acredito que o ponto seria a questão, né, de o coordenador ele ter capacidade de responder pela marca, né, regionalmente, porque quando a pessoa ele é um franqueado, é um representante, né, ou sei lá como cada empresa organiza, às vezes esse coordenador regionalmente ele não pode responder, ele tem que pedir autorização para alguém, isso poderia travar o trabalho, né? Aí é esse ponto, na verdade, assim, pelo estatuto, e acredito aqui o entendimento é que não há um impedimento disso, mas a decisão da indicação do coordenador ou a aprovação de quem se fizer, né, disponível, é por parte da diretoria. Então, ficaria aberto, mas se a gente, na diretoria, ou com a sugestão de vocês associados, entender que deveria a pessoa ser proprietária da marca ou sócia da marca para um cargo desse, seria uma deliberação interna e não que deveria ser colocado no estatuto. Eu não sei também se a gente vai com uma discussão jurídica nesse sentido, até que ponto, né? Acho que nem é possível você excluir essa possibilidade, porque a pessoa, por mais que ela não seja proprietária da marca, ela trabalha para a marca, legalmente ela pode representar a marca com os seus direitos e obrigações e travamentos, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que, no fim das contas, acaba sendo algo mais interno mesmo e não entraria nessa discussão de mudança do estatuto. Correto, doutor Marcelo? Enquanto vocês falam, eu estava aqui lendo exatamente a seção das coordenações regionais. E aqui diz o seguinte: a Belta poderá criar coordenações regionais voltadas à promoção e desenvolvimento das atividades de associação em determinada região. Bom, as coordenações regionais serão administradas por um coordenador regional escolhido pela diretoria para exercício de mandato coincidente com o da diretoria, podendo ser reconduzido. As coordenações regionais poderão adotar regimentos internos próprios, desde que sejam aprovados previamente pela diretoria a respeito do Estatuto da Belta. Acho que aqui estaria a chave. O Alexandre foi muito aí, como se diz, correto na informação de uma possível fragilidade, porque, assim, também conhecendo sistemas de franquia, sistemas de concessão, sistemas de representação comercial, por vezes, esses documentos eles têm todas as regras deles de amplitude, autonomia, para se falar, pôr e etc. E, por vezes, existem essas autorizações. O que vocês têm que se conectar muito e se preocupar, talvez, é assim: vocês têm um CNPJ associado, né? Se este CNPJ ele se conglomera, se ele se ramifica e etc., fato é que ele está ali como associado. Aí você precisa entender se este CNPJ terá ou não alguma limitação, pelo fato, inclusive, de talvez não ser associado. Isso é uma análise que vocês podem fazer futuramente. Eu vejo que, talvez, como o assunto ganhe uma amplitude de opções, não sei, talvez, se vocês vão conseguir sintetizar isso agora, né, ou analisar todas as opções possíveis, e, por isso, sem prejuízo de uma alteração estatutária próxima, vocês podem resolver isso com o que já existe no Instituto, que as coordenações regionais poderão adotar regimento interno próprio. Ali vocês criam as regras com relação, né? Se você cria ali uma lâmina de regulamento que possa ser conduzido para a diretoria, e isso sirva, inclusive, para todas as coordenações regionais, talvez seja uma opção. E aí vocês, né, analisam essas possíveis travas ou não. O que eu queria acrescentar é, com os anos de experiência que a gente tem, algumas franquias já posicionaram que elas, pela estrutura da franquia, não poderiam responder pela rede, e outras, as pessoas,
as pessoas que estavam responsáveis pelos escritórios no Rio de Janeiro não tinham autorização para falar em nome da empresa perante a Belta. Então, assim, no Rio, pois é, o que cortou muito a gente. Então, na realidade, a gente no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem número mínimo de pessoas com seus próprios escritórios, né? Então, acho que isso, ficando em termos de regras internas, Alexandre, eu ia sugerir que, eventualmente, uma reunião de diretoria, Paula, que a gente trouxesse essas questões que eu acho que podem ser debatidas e, enfim, organizar um conjunto de regras em função da nossa experiência, do que nós já tivemos, para a gente poder organizar melhor. Mas eu vejo que a gente não deve colocar isso em estatuto tão amarrado, que eu acho que isso pode acabar prejudicando as coordenações regionais de uma atuação mais ampla, entendeu? E poder contribuir para a Belta de uma forma melhor, né? Essa é a minha sugestão, enfim. Mas faz todo sentido, eu concordo. Mariglan? Eu só queria, quando fosse feita essa reunião, vocês avaliarem o que é franquia e o que é filial, porque, na época, eu lembro que eu consultei o representante oficial da SCB na Belta, e ele disse que era uma filial e que, no caso, o coordenador era o diretor da filial. É óbvio que ele não é o dono, tá? Mas é uma situação diferente de uma franquia, foi o que eles me disseram, e que ele tinha autorização de responder pela SCB localmente, tá? Era um funcionário, né? Bem, pessoal, tentando concluir, é bem levantado o ponto, Paula. Acho que nesse primeiro momento, acho que vamos deixar na agenda ajustar esse regimentozinho interno, né, dessa questão aí em breve, até porque a gente não quer colocar nada assim, que de repente daqui a pouco a Belta seja só para agência pequena, para agência média ou para agência grande. A força da Belta está realmente nessa, né, multiplicidade assim de tamanhos de empresas e estilos que a gente tem também. Então, por isso um pequeno cuidado. Então, mas a questão do estatuto, que eu acho que é o terceiro ponto aqui da reunião de hoje, que a gente tem que finalizar, eu acredito que também é um ponto que, diante da apresentação do Dr. Marcelo, principalmente foi a questão de a gente ser mais flexível, né? A Belta passar a ser oficialmente mais flexível com relação ao home office, ao coworking e tudo mais, que era um tema já muito debatido no passado, uma necessidade e realidade de muitos de nós hoje em dia, que foi o que a gente trouxe e tentou trazer para o Estatuto, e só uma celeridade maior no final ali com relação a montar chapa, montar conselho, né? Montar a parte eleitoral. É mais uma questão de ganhar tempo com burocracia. Em linhas gerais, acho que precisamos também de uma votação para isso, para aprovação e já oficializar, doutor Marcelo? Precisamos, inclusive, uma das mais formais pela lei, porque alterar um estatuto de uma entidade, ele demanda, inclusive, aprovação mínima de 2/3. Né? Então, aqui dos presentes, cara. Mariglan, você abre a votação aí. Alguém tem algo contra? Levanta a mão, se não... Marcelar, pelo amor de Deus, não levanta a mão. Por favor. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Ninguém levantou a mão, então foi aprovado por unanimidade, né, doutor Marcelo? Pelos presentes. Por favor, a gente agradece. Né, lançaremos tudo isso em ata para aí o cartório considerar. Mais um ponto vencido. Pessoal, a última etapa da conversa seria abrir para assuntos em gerais aí. Está aberto. Alguém quer pontuar algum assunto que nós levantamos hoje aqui para talvez discutirmos agora ou colocarmos na agenda? Ou por hoje estaríamos de bom tamanho? Eu acho que, eventualmente, pode ser uma sugestão a gente fazer uma outra reunião que a gente pudesse, de repente, dialogar
ou ter opiniões sobre como está o mercado e etc., e, a partir disso, poder sugerir, né? É a minha sugestão, uma coisa um pouco menos formal, mas que a gente pudesse conversar, trocar ideias e ampliar essa discussão para esse novo ano, que parece ser melhor, né? Então, acho que valeria isso. Aí o Bacelar pode levantar a mão quantas vezes quiser. Bacelar, muito bem, Bia. Mariglan, por favor, deixe na agenda a gente tentar construir um bate-papo sobre isso, e como a Bia colocou. Bacelar, por favor. Desculpa, doutor Marcelo, só queria agradecer que vocês, nesse período pandêmico, para a gente, vocês foram verdadeiros heróis, né? Porque tudo mudou, a gente teve situações inusitadas, os advogados, o setor jurídico, o suporte que vocês deram para a gente foi essencial. A gente enfrentou conflitos assim seríssimos com parceiros fora do país, com clientes aqui, tudo foi muito novo para a gente, e a gente acha que alguns não conseguiram sobreviver. E nós que conseguimos sobreviver, sem vocês, sem a nossa assessoria jurídica, a gente não teria conseguido. Então, doutor Marcelo, muito obrigado. A gente agradece demais aí, Bacelar. A gente, enfim, é uma luta nunca antes vivenciada, né? A gente vem nesses 2 anos aí realmente passados, aprendendo muito também e lutando demais aí, por todo o segmento. É um prazer grande aí poder ajudar vocês agora. Contem sempre com a gente, estaremos juntos. Obrigado. Muito obrigado. Bem, pessoal, encerrando, peço desculpa aqui por talvez eu mesmo ter me estendido um pouco nos meus comentários dos 2 relatórios. A gente passou mais de meia hora aqui, agradeço demais o empenho de vocês, além do tempo, né, necessário, previsto. E deixando como mensagem também, eu digo, quando a gente vê, principalmente para o pessoal que é um pouco mais novo, nunca esteve envolvido mais próximo da diretoria, a gente vê um pouco dessa formalidade, falar de estatuto, aprovação, isso, aquilo. Eu acho que isso só comprova que, né, qualquer empresa também, quando ela tem que partir para algo mais organizado, mais burocrático, mais documentado, mostra a sua organização, mostra a sua evolução e o respeito que tem em tudo que é feito. E acho que ficou claro com o papo de hoje aqui também, né? Como o Bacelar colocou, eu gosto sempre de compartilhar que, às vezes eu discuto internamente aqui com o meu pessoal, que, será que o que está acontecendo aqui na nossa empresa é a realidade do mercado ou é só nossa? Eu sempre quero acreditar que, principalmente quando tudo está indo bem, né, ou tudo está melhorando, que de fato, principalmente agora, aí à frente da Belta, é de fato a realidade positiva que a gente está vivenciando aqui na nossa empresa, depois de tanta reinvenção, tanta reorganização da pandemia, é de fato a realidade do mercado. Então, eu realmente espero que seja uma nova onda positiva, que todos nós estejamos surfando juntos, e no que né, estiver ao alcance da Belta, principalmente com o trabalho forte da Mariglan, da Desirê e da Rebeca no dia a dia, e a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Um belo 2022 para todos nós aí, e ano que vem a Assembleia anual já está pré-agendada para os Lençóis Maranhenses. Vamos ver se o projeto vira realidade, ok? Antes disso, vamos ter a festa em setembro, né? Que a Neila está organizando. Então, vamos ver se vem para frente aí. Tá bom? Fotinho. Vamos lá. Fotinho da Desirê. Vamos lá. Sorriso. 2, 3 e... Ai, peraí que tinha gente ligando a câmera. Vamos de novo. Pronto. Até Isabel Maria apareceu, gente. Obrigada, pessoal. A fotinho, né? Não ia ficar de fora.